Salmo 130, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos numa série sobre perguntas decisivas em tempos de incerteza. E a pergunta de hoje, ela é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que todos indistintamente conhecem a resposta, e a resposta é uma só. Não duas ou três, mas uma só. É aquela pergunta que, quando enunciada, todos já têm convicção da resposta. Então nós teremos hoje uma pergunta retórica que todos já saberão a resposta, mas que nem por isso ela deixa de tocar no coração. E essa pergunta está aí no Salmo 130. Vamos ler do versículo 1 até o final do Salmo, são poucos versículos, e vamos meditar na pergunta de hoje. Então diz assim, o salmista diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Agora chama a sua atenção para a pergunta que está aí no versículo 3, e nós podemos ler juntos esta pergunta do verso 3. Vamos juntos? Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Qual a resposta? Ninguém. Imagina se Deus tivesse como sua função macro, como sua função, quem sabe até exclusiva, como gestor do universo, olhar para nós, pobres mortais aqui, e um a um, ir anotando, registrando, como diz o versículo 3, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Então ele olharia para um João, por exemplo, e diria: muito bem, você deveria ter falado aquilo e não falou, vou anotar esse pecado. Você deveria ter pensado aquilo outro, mas pensou algo bem diferente. Vou aqui registrar este pecado, que falha grave. Você deixou de fazer algo, pecou por omissão. Vou também anotar aqui. Imagine se Deus tivesse essa lista cósmica, universal, eterna, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. É essa questão que o salmista está colocando diante de nós. E ele diz, ele cria essa imagem de um contador universal, de um contabilista, com o balanço da nossa existência, olhando para cada um de nós e registrando, e tomando nota, e anotando, fez, não fez, falou, não falou, falou pouco, falou demais, pensou besteira. Imagina se Deus se prestasse a esse papel cósmico. Ele então vê, enxerga essa realidade, e ele diz, perguntando: quem escaparia? Quem escaparia? Imagina se a nossa espiritualidade fosse única e exclusivamente uma lista de regras. Quem escaparia? Imagina se a única relação possível com Deus fosse uma relação em que Ele nos observa e nós tivéssemos que cumprir todas as suas expectativas e nós tivéssemos que viver uma vida quase perfeitinha demais. Quem escaparia? E obviamente a resposta é: ninguém escaparia. E o salmista sabe disso. Por isso ele compõe um salmo, que é um salmo de peregrinação. Alguns dos salmos do povo de Deus eram salmos chamados de salmos de ascensão, de subida, de peregrinação, porque eles cantavam e contavam uma história dos peregrinos que saíam de diversos lugares e iam até Jerusalém. Um bom judeu, ele deveria pelo menos uma vez por ano comparecer até o templo, a casa de Deus em Jerusalém, e ali prestar
o seu culto. E eles saíam de diversos lugares, e quando eles saíam, eles cantavam estes cânticos, que eram chamados também dentro dos salmos de os cânticos dos degraus, da subida, da peregrinação. São vários, desde o Salmo 84, por exemplo, mas aqui neste Salmo 130, neste Salmo aqui, nós temos ele observando todas as cenas. Imagina ele olhando o caminho, então ele passa por abismo, por montanhas, e olha toda aquela situação, e ele enxerga aquilo como uma metáfora, como uma analogia para a sua própria vida. E ele diz no verso 1, das profundezas eu clamo a ti. Ele olhou aqueles abismos terríveis, e ele enxergou que a sua vida se aproximava daquilo. Depois ele passa por vales, ele passa por situações as mais difíceis. Ele observa, por exemplo, as portas da cidade, os juízes, porque os juízes ficavam às portas da cidade. Ele observa um tribunal, e diante do tribunal ele olha para dentro de si, ele percebe as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, e ele diz, o verso 3, quem escaparia? Ele olha um pouco para cima. Naquela época as cidades eram fortificadas com muralhas gigantescas, e ele enxerga um muro, e bem na torre principal daquele muro, uma sentinela, ou no plural, algumas sentinelas, e ele observa já à noitinha, que aquele sentinela, aquele vigia, aguarda pela manhã, porque é muito difícil perder uma noite de sono, e ele se coloca no lugar da sentinela e diz, como a sentinela aguarda pela manhã, pelo nascer de um novo dia, assim eu também espero no Senhor. E ele vai desenhando e pintando todas essas realidades dentro da sua alma. Então ele está pintando um quadro, só que chega um momento que ele se descobre um grande e terrível pecador, faltando contra Deus, e ele pinta um quadro. Na verdade, o quem escaparia é uma pergunta que está pintando dois quadros. O primeiro deles é um quadro absolutamente humano, profundamente humano, que é o quadro da culpa. Ele está pintando esse quadro da culpa. E ele diz assim no versículo 3, quem escaparia? E no verso 1, das profundezas eu clamo a ti. E nesse quadro da culpa, ele enxerga, por exemplo, algumas realidades. A primeira delas, abismo. Mas não apenas isso. Ele enxerga também uma noite e um exílio. Exatamente como o coração humano. Do versículo 1 aqui, as profundezas são as profundezas do seu próprio interior. Porque ele tinha diante de si a certeza de que aquele grande problema, chamado pecado, aquela grande realidade, ela era algo tão profundo e tão interno que não se resolveria externamente. O profeta Jeremias, no outro contexto, já sinalizara isso. Eu quero ler para você, por exemplo, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 22. Ele diz assim, mesmo que você se lave com soda, com muito sabão, a mancha da iniquidade permanecerá dentro de mim. Olha que constatação. Mesmo que eu me lave, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Porque é uma questão não externa, não é comportamental. Não adianta, a educação ajuda, mas não resolve. Um bom comportamento ajuda, mas não resolve. O problema é essencial. A Bíblia, você sabe, ela tem muitas palavras para falar de pecado, um tema que a gente não gosta de ouvir. Por exemplo, a palavra hebraica avon significa vaidade do coração. A palavra adikia, a palavra grega, significa iniquidade. Mas a principal palavra no Novo Testamento é a palavra hamartia, a palavra grega que significa errar o alvo. Diz respeito ao seguinte fato: Deus, quando nos criou, estabeleceu um alvo para cada um de nós, contemplar a sua grandeza, a sua glória, viver para a sua glória, e nós erramos este alvo, completamente, desde o primeiro homem, desde Adão, que em Gênesis capítulo 3, quando ele também vai fazer a sua peregrinação, e ele enxerga na sua peregrinação, primeiramente, algo muito especial, conversando com Deus à tardinha, uma comunhão ininterrupta, uma comunhão festiva, alegre, mas de repente ele cai,
de repente ele erra o alvo, de repente ele peca, e Deus aparece no jardim, e a sua voz pergunta a Adão: onde estás? Interessante isso, porque a pergunta de Deus não foi: o que você fez? Essa geralmente é a pergunta nossa, humana, para os nossos filhos. O que você foi aprontar agora? O que você fez? Conta para mim o que você fez. A pergunta de Deus para Adão foi: onde você está? Porque Deus não estava tão interessado em saber, posto que já sabia, qual eram os pecados de Adão, quais eram as suas falhas, quais eram os seus erros, mas ele queria saber a distância de Adão em relação ao Criador. Onde você está? Você está próximo ou você está distante, Adão? Onde você está? E Adão responde de uma maneira extremamente peculiar. Ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Ele se escondeu. E eu lembrei, por exemplo, daquele jogo que foi criado em Londres e virou um sucesso e uma febre em Londres, depois se espalhou pelo mundo inteiro, chegou em São Paulo, chegou no Brasil, chegou em Cuiabá, que é um jogo de 1 hora especificamente, é um ambiente fechado, em que você entra ali e você vai contemplar uma sala assombrada, vai contemplar outros ambientes, e através de algumas dicas, você precisa escapar daquela sala em 60 minutos, em 1 hora. E eu acho aquele jogo extremamente inteligente, porque aquilo é um recorte da nossa vida. Nós também entramos muitas vezes num jogo. Nós sonhamos, por exemplo, com um casamento feliz, um casamento abençoado, e nós entramos ali naquele contexto, e de repente a vida fica abismada, escurece, nós nos percebemos no exílio pessoal. Aquilo que tinha um potencial incrível para ser uma bênção, para ser festivo e para ser alegre, se transforma em ambientes insólitos, e você não consegue escapar daquilo. Há outros, por exemplo, que estão numa família, relação entre pais e filhos tumultuadas, a casa, o ambiente, o lar, virou um ambiente de terror. Nos negócios, por exemplo, você sonha, você almeja, você quer romper, e você, portanto, conhece um sócio, e você faz amizade com esse sócio, e as primeiras conversas são conversas muito boas. As primeiras conversas dão conta de um convite para você entrar no jogo, e quando você entra, 2 meses depois, você está numa situação que não consegue simplesmente escapar. E eu tenho encontrado como pastor pessoas assim, abismadas, numa noite escura da alma, como ele observou aqui, aquele sentinela que almeja um novo dia, uma nova manhã para a sua existência, e ele simplesmente só enxerga noite, escuridão, ou um exílio. Você se sente preso, se sente abafado, não só na voz, mas na vida toda. É esses sentimentos que o salmista queria compartilhar e comunicar aqui. E dizendo para nós que todos esses sentimentos, eles têm origem no pecado, têm origem neste errar o alvo. O pecado, o conceito teológico, ele tem 2 dimensões, uma singular e uma plural. A singular, pecado, no singular, diz respeito à nossa natureza, quem nós somos por dentro, as nossas adequações e inadequações, o nosso sim diante daquilo que Deus diz não, o nosso não diante daquilo que Deus diz sim, o nosso mais diante daquilo que Deus diz menos, e o nosso menos diante daquilo que Deus diz mais. Isso é o pecado. Pecados, no plural, são as consequências, são os nossos atos, são as nossas escolhas, são as nossas percepções equivocadas. Uma imagem que é muito utilizada, é clássica na teologia, é de uma árvore. Imagine uma árvore. Ela tem uma raiz, mas ela tem uma copa frondosa com muitos frutos. O pecado, isto é, a nossa natureza pecaminosa, é a raiz. E os frutos representam as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas. De modo que a raiz é aquilo que nós somos. Nós pecamos porque nós somos de fato pecadores. E o salmista observa isso. Ele enxerga essa realidade como uma realidade que à sua época alcançaria todo o seu povo, isto é, todas as pessoas.
O que depois Paulo, em 2 textos pelo menos, vai dizer que não alcança somente aquela nação, mas todas as nações, todas as pessoas, indistintamente, de todas as épocas. Em Romanos 11:32, por exemplo, ele diz que Deus colocou todos sob a desobediência, todos debaixo da desobediência, para se mostrar longânimo e misericordioso para com todos. E na carta aos Gálatas, capítulo 3, ele vai dizer algo mais contundente ainda. Ele vai dizer não todos, ele vai usar outra expressão, ele vai usar tudo. Ele vai dizer que Deus encerrou, que Deus colocou tudo debaixo do pecado, até a natureza sofre com essas realidades. Tudo para Ele mostrar graça e para Ele mostrar misericórdia. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Como nos diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos foram colocados, lançados neste labirinto, nesta espécie de labirinto, neste jogo da vida, que nós achamos que vamos encontrar uma saída, mas nos percebemos com muita honestidade emocional, espiritual, intelectual, que estamos perdidos. E Romanos capítulo 6, versículo 23, também nos diz que o salário desse tipo de vida, o salário do pecado, é a morte. E é tudo que ele enxerga aqui, é um peso da culpa. Ele se encontra abismado, com seu coração enegrecido e com sua alma presa, aprisionada. Este é o quadro que ele pinta, é o quadro humano. Mas de repente ele encontra um outro quadro sendo pintado, por Deus, não pelo ser humano, porque Deus está pintando um outro quadro, é o quadro do perdão. É quando ele chega exatamente às portas de Jerusalém. Lembre-se que ele está passando por todos os cenários e comparando aqueles cenários externos com o que acontece dentro dele mesmo. E quando ele chega às portas da cidade e ele contempla aquele muro gigantesco que ninguém teria a menor condição de subir, de escalar, mas ele enxerga uma porta, a porta da redenção, a porta do perdão. E ele diz assim, ponha, versículo 7, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há duas coisas, amor leal e plena redenção. Amor leal e plena redenção. Amor leal é o hesed do Antigo Testamento e é o ágape do Novo Testamento. Teologicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um amor bancado por Deus. Ele não tem nem uma gotinha de ser humano, nem um pedacinho de ser humano. Aliás, se tiver um pouco de ser humano, na verdade não seria pouco, seria muito do segundo Adão, isto é, de Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, que entrou nos labirintos, que foi tentado de todas as formas, de acordo com a carta aos Hebreus, mas não pecou, e por isso mesmo ele se tornou o nosso sumo sacerdote. É um amor leal. E quando é que ele compreendeu essa lealdade? Quando ele viu a redenção, que está aí no versículo final, versículo 8. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pegando a metáfora do jogo anterior que eu citei aqui, é como se o próprio Redentor de Israel, que é o Messias, que é Jesus, que nós já conhecemos, não ficasse de longe dando dicas, dando palpites, dando pistas, dizendo faça isso, não faça aquilo outro, mas é como se ele mesmo, e na verdade foi isso que aconteceu, ele entrasse naquele ambiente, segurasse você pela mão e o tirasse dali, e o arrastasse dali para a liberdade, porque a palavra remissão, ela significa exatamente, a palavra grega para remissão, ela significa comprar, pagar o preço de um escravo. Nós estávamos escravizados no pecado, e ele foi lá e nos resgatou. Ele nos comprou, e ele viu esse quadro, o quadro do perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Há um cantor, Estênio Márcios, da
cantor cristão evangélico, que escreveu uma letra baseada nessa história do Salmo 130. E eu quero ler para vocês a letra, porque ela é um recorte muito especial daquilo que o salmista está nos dizendo aqui. Diz assim a letra: O sonho é o nome da canção. Sonhei que eu tinha morrido, eu não lembro direito de quê. Eu me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio. Um anjo saiu para atender e me disse: Pois não. E eu falei: Quero entrar, pois aí é o meu lugar. E o anjo me disse: Curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. E eu disse: Procure aí num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará, com a letra do rei, o meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou: Foi assim que viveu? E então eu respondi: Sim, foi assim que eu vivi. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? E eu disse: Olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra? E o anjo, sorrindo, me disse: É verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu estava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. A pergunta é: se Deus registrasse todos os nossos pecados, quem escaparia? Quem de nós escaparia? E a resposta é: ninguém escaparia. Nenhum de nós. Ninguém dos 7 bilhões de seres humanos vivos hoje, e ninguém de todos os que já passaram pela Terra em todas as épocas. Mas ele viu, louvado seja Deus por isso, não alguém com uma lista para anotar os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas loucuras. Ele viu um Redentor, alguém com uma chave, a chave das nossas algemas, louvado seja o nome do Senhor. A chave daquilo que nos prende, que nos ata, que nos amarra num tipo de vida. Um tipo de vida que nos mantém abismados. Esse texto diz para você e para mim que não há uma separação no mundo entre pessoas perfeitas de um lado e imperfeitas do outro lado. Não, essa separação não existe no mundo. Não há uma separação do tipo, pessoas perfeitas de um lado, essas têm uma religião, têm uma igreja para frequentar, têm um culto para ir aos domingos, e do outro lado, pessoas que são imperfeitas, que não têm nada disso. Efetivamente, o Evangelho nos ensina que o mundo não está separado assim, porque a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, 23, e nos textos que nós já lemos aqui, que todos pecaram, todos são imperfeitos, todos estão no labirinto, todos entraram neste jogo, todos entraram nesta luta e não conseguem escapar e não conseguem sair de todos os jeitos, todas as formas. Mas existe sim uma separação no mundo, isso existe. Mas não é entre pessoas perfeitas de um lado e imperfeitas do outro lado. A separação que existe é entre pessoas próximas de Deus e pessoas distantes de Deus. Adão, onde estás? Essa separação existe entre pessoas próximas de Deus e pessoas distantes de Deus. E o testemunho inequívoco da palavra de Deus, o testemunho único, inequívoco, irretocável da Bíblia toda, mas especialmente do Novo Testamento, é que as pessoas próximas de Deus são aquelas que assumiram absolutamente suas imperfeições.
A nossa entrada na dimensão da fé e da confiança em Deus começa com o reconhecimento de que nós somos pecadores. Esse é o primeiro e talvez o principal ponto de um plano da salvação apresentado na Bíblia. Que nós reconheçamos que nós não chegamos lá, que nós não damos conta de sair destas amarras da existência sozinhos. Que não damos conta, por mais que nos lavemos, por mais que nos lavemos com muito sabão, existencialmente falando, e com muita soda, nós não damos conta de nos sentir limpos, purificados, abençoados, refeitos, saudáveis no corpo, na alma e no espírito, simplesmente não damos conta. Aqueles que se acham imperfeitos, recebem desse Redentor o abraço, o acolhimento. Aqueles que se sentem doentes, abafados por suas doenças existenciais, clamando das profundezas do problema maior da natureza humana, eles recebem um médico dos médicos, que é o Senhor. Ele disse: eu não vim para quem se acha saudável, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, veio para você, veio para mim. Que nós possamos responder esta pergunta do Salmo 130, versículo 3, com um sonoro ninguém, mas que nós não fiquemos no desespero do ninguém, porque o salmista não ficou. Quem escaparia? Ninguém escaparia, mas ele não ficou aí. Ele deu um salto e ele viu no versículo 8 o Redentor. Ele disse: Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Permita de novo que eu leia para você novamente o texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, por meio da fé em Jesus Cristo. Os que creem em Jesus escapam, porque Ele entrou no nosso lugar, Ele entrou antes de nós. E agora nós vamos orar. Eu peço que você feche seus olhos, porque nós estaremos diante de uma mesa aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos suplicar a bênção do Senhor para as nossas vidas. Pai Celestial, o que o salmista viveu naquele dia em que compôs este salmo, é o que nós vivemos todos os dias. Na nossa peregrinação na terra, Deus, nós entramos num labirinto, em muitos becos sem saída, e nós enxergamos a nossa natureza caída, imperfeita, sem o brilho que gostaríamos de ter. Nós torcemos por uma família melhor, mas acabamos estragando tudo. Nós sonhamos com uma vida melhor, mas terminamos por desconstruir tudo. E o Senhor nos alcança de um modo único, através de Jesus. Aquele salmista viu um abismo, uma noite escura, um muro íngreme, mas viu também uma porta de perdão. Essa porta sinalizava a cruz. Ele viu redenção, ele viu um preço, e o preço foi pago. O preço foi pago por Jesus, e hoje nós temos aqui uma mesa. Depois da cruz, veio a mesa da comunhão, a mesa da reconciliação, a mesa em que todos nós somos bem-vindos, ó Deus. Como na antiga aliança, um rei, Davi, mostrou benevolência para um homem, um manco,
Mefibosete. Hoje, todos nós, trôpegos de joelhos, joelhos vacilantes, mãos trêmulas, nos aproximamos diante desta mesa, com a certeza de que o Senhor não estará ao lado da mesa com uma lista dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados, mas estará ao lado da mesa com duas mãos estendidas e perfuradas pelos cravos. Que feridas são essas? São feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Mas esta mesa também, ó Deus, aponta para uma outra mesa. Esta outra não triste. Uma mesa alegre e festiva, um banquete nos céus. Naquele grande dia, escaparemos também da presença do pecado. Hoje, pela graça, temos a libertação do poder do pecado. Uma vez que estamos debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre nós mais. Naquele grande dia, estaremos libertos, definitivamente, da presença do pecado. Então agora, Deus, enquanto nós iremos participar da Tua mesa, comendo do pão e bebendo do cálice, ajuda-nos, ó Deus, socorra-nos, ó Deus, a valorizarmos esta grande bênção de termos os nossos pecados cancelados pelo poder do nome de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.